Olá! Hoje a gente vai analisar uma ideia que é, ao mesmo tempo, super simples e muito poderosa. Tão poderosa que pode, de verdade, transformar uma vida financeira. E o legal é que não se trata de ganhar mais dinheiro, não. É sobre uma mudança de perspectiva, uma forma diferente de lidar com o dinheiro que já entra na conta. É uma estratégia que eu diria que é revolucionária, porque ela coloca a construção do futuro em primeiro lugar. Mas para a gente entender o poder dessa ideia, primeiro a gente precisa falar de um ciclo bem comum e, vamos combinar, bem frustrante. Um erro que a maioria das pessoas comete sem nem se dar conta. Sabe aquela sensação? Chega o fim do mês, a gente olha para a conta e o sentimento é o mesmo. O dinheiro simplesmente desapareceu. O salário, que foi fruto de tanto trabalho, parece que escorre pelos dedos. É uma situação frustrante, né? E olha, para quem se identifica com isso, saiba que não está sozinho. É algo extremamente comum. Essa é a lógica que a gente pode chamar de poupador passivo. A gente recebe o salário, paga as contas, faz as compras, sai com os amigos e aí, lá no fim, se sobrar alguma coisa, a gente guarda. Mas, sendo bem sincero, quase nunca sobra, não é mesmo? Quando a gente deixa a poupança por último, na prática, estamos dizendo que o nosso futuro não é uma prioridade. Ok, então vamos mergulhar nisso. E se a gente invertesse essa ordem completamente? O grande segredo das pessoas que conseguem construir um patrimônio é exatamente este. Elas não esperam sobrar, elas fazem acontecer. O que mais impressiona aqui é a simplicidade dessa mudança. Olha só, a lógica comum nos coloca no fim da fila, sempre. Já a lógica do sucesso, por outro lado, coloca o nosso próprio futuro em primeiro lugar. A ideia é que antes de pagar qualquer boleto, qualquer conta, a gente pague a pessoa mais importante da nossa vida financeira, nós mesmos. E para quem ainda duvida se isso funciona, basta pensar um pouco. O governo usa exatamente essa tática. Ele não fica esperando a gente juntar o dinheiro para pagar o imposto de renda lá no fim do ano. De jeito nenhum. Ele retém o imposto direto na fonte antes mesmo do dinheiro cair na conta. Ou seja, o governo se paga primeiro para garantir a parte dele. Esperto, né? Então, o ponto central é este. O investimento, a poupança, deixa de ser algo opcional. Ele passa a ser o boleto mais importante do mês. Uma despesa fixa que não dá para negociar e que tem que ser paga assim que o salário entra na conta. É essa virada de chave na mentalidade que destrava todo o processo. Certo, mas como aplicar essa lógica na prática? Quanto exatamente se deve pagar a si mesmo? Bom, uma das ferramentas mais eficazes para isso é a famosa regra 50-30-20. É um guia bem simples para a gente organizar a nossa renda líquida. A divisão é bem direta, olha só. Metade da renda líquida, ou seja, 50%, vai para as necessidades básicas: aluguel, mercado, transporte, essas coisas. Depois, 30% são para os desejos e o estilo de vida, aquilo que dá um sabor à vida, como jantares fora, hobbies. E os 20% que sobram? Ah, esses são a chave de tudo. Esses 20% são as nossas prioridades financeiras. É exatamente aqui que a mágica do pague-se primeiro acontece. Esse dinheiro é para quitar dívidas e, o mais importante, investir no futuro. Não é o que sobra, é o motor que vai levar à independência financeira. E o melhor é que essa regra não é uma camisa de força, ela é super flexível. Vejam só como ela pode se adaptar a diferentes realidades. Por exemplo, alguém que está muito endividado pode precisar cortar os desejos para 10% e jogar 40% para quitar as dívidas o mais rápido possível. Por outro lado, o investidor mais agressivo talvez consiga viver com 40% para as necessidades e mandar outros 40% direto para os investimentos. O importante é adaptar o sistema para a própria realidade. Agora que a gente já entendeu a lógica e tem uma ferramenta em mãos, vamos transformar isso em ação. Como começar hoje mesmo, de um jeito bem concreto e sem desculpas? Olha, a chave para o sucesso aqui é tirar a força de vontade da equação. Primeiro passo, configurar uma transferência automática, programada para o dia em que o salário cai. Segundo passo, mandar esse dinheiro para uma conta de investimento separada, bem longe da conta do dia a dia. Isso cria uma barreira psicológica que ajuda a não gastar por impulso. E por fim, é preciso ter clareza sobre o que fazer com esse dinheiro. E na hora de definir as prioridades, surge aquela dúvida clássica que paralisa muita gente. Com o dinheiro separado, o que vem primeiro? Guardar ou pagar as dívidas? A resposta, na verdade, está na matemática pura e a comparação aqui é gritante. Pensa só, enquanto o investimento conservador pode render ali menos de 1% ao mês, os juros do cartão de crédito ou do cheque especial podem passar fácil dos 8%.
Manter uma dívida cara para investir em algo que rende muito menos é como tentar encher um balde furado. Não faz o menor sentido. Portanto, a ordem correta é bem clara. Primeiro de tudo, usar toda a capacidade de poupança para eliminar as dívidas com juros altos. Elas são um verdadeiro incêndio financeiro. Depois que esse fogo estiver apagado, o próximo passo é construir a reserva de emergência, que é o nosso colchão de segurança. E só então, com a casa em ordem, é que se começa a investir pesado para os objetivos de longo prazo. E por que toda essa disciplina é tão importante? Porque quando a gente se paga primeiro, estamos, na verdade, plantando uma semente. Uma semente que, com o tempo, se transforma em algo gigantesco. E isso graças a uma força muito poderosa. Estamos falando dos juros compostos, que alguns chamam de a oitava maravilha do mundo. É bem simples. É o dinheiro que foi investido gerando mais dinheiro, e esses rendimentos, por sua vez, também geram novos rendimentos. É um efeito bola de neve que faz o patrimônio crescer de uma forma exponencial. E não se deve, de forma alguma, subestimar o poder de começar com pouco. O cálculo é impressionante. Olha isso, investindo apenas R$ 200 por mês, mas de forma consistente, o poder do tempo, junto com os juros compostos, pode transformar essa pequena quantia em mais de R$ 230 mil em 30 anos. Isso mostra de um jeito brilhante como a consistência vence a quantidade no longo prazo. No fim das contas, pagar-se primeiro não é sobre economizar, é sobre investir. É pegar um pedaço do nosso trabalho de hoje e mandar lá para o nosso eu do futuro. Então, a pergunta que fica não é se a gente deve começar, mas como. Qual vai ser o primeiro passo, o primeiro investimento real a ser feito no próprio futuro? A jornada para a liberdade financeira ela começa com essa decisão.